Olá, sétimo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos estar tendo a aula aí da página 292, ambientes aquáticos, terrestres e de transição. Agora, nessa primeira parte, nós vamos focar mais nos ambientes terrestres. E para a gente começar, né, a nossa aula, é legal a gente definir essa primeira palavrinha que aparece no slide, que é ecossistemas. Os ecossistemas, turma, eles são a relação entre fatores que têm vida ou não têm vida no mesmo ambiente, chamados de fatores bióticos, com vida, e fatores abióticos, fatores que não têm vida. Esses fatores juntos dentro de um mesmo espaço, tá bem? Interagindo entre si, formam um ecossistema. Os ecossistemas também vão ter aí, obviamente, né, influências do clima, da localização, da regionalização. Então, nós podemos ver principalmente aí 3 linhas no nosso mapa, né? Temos o mapa mundi, nós temos 3 linhas principais. A linha amarela sendo a linha do Equador, a linha que vai dividir hemisfério norte e hemisfério sul, nosso planeta. Nós temos mais ou menos isso, né? Hemisfério norte e hemisfério sul, mais ou menos. Mas, enfim, a parte de cima é um dos trópicos e a outra é outro. É o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, essa área entre um trópico e o outro é chamada de área tropical. Essa zona em cima da linha do Equador é chamada de zona equatorial. Esses nomes vão ser bem importantes, depois a gente vai ver. Nessa nossa aula, nós vamos ver, através dos climas, que tipo de vegetação, que tipo de ambiente terrestre vão aparecer nas diferentes localidades do mundo. Primeiro, nessa região aí da linha do Equador, nós temos um clima equatorial, que é um clima extremamente quente, extremamente úmido, com uma pluviosidade muito alta, ou seja, um regime de chuvas bem alto também. E essa parte aí da linha do Equador é principalmente a parte de maior incidência de raios solares, então muito quente. Nós temos também aí as maiores florestas, né, nessa linha, que são a floresta amazônica e a floresta do Congo, são as duas maiores do mundo, né? São florestas tropicais equatoriais, porque estão entre os trópicos e equatoriais ali na linha do Equador. Essas florestas, elas vão ter árvores muito grandes, latifoliadas. Professora, o que significa isso? A gente falou lá na aula do Zoom. São com folhas muito grandes, que perdem bastante água, porque elas vivem num ambiente úmido. Então, no geral, elas são florestas de árvores bem grandes, florestas densas, com uma alta biodiversidade, ou seja, muitas espécies, tá bem? Regime de chuvas grande e normalmente também tem muitos recursos hídricos. Passando para a próxima, nós temos as florestas de clima tropical, as matas, né, de clima tropical. Esse clima tropical, ele vai ser, como eu falei para vocês, entre os trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. E aí nós vamos ter algumas diferenças dentro dessas matas. Nós vamos ter as florestas tropicais, como nós temos aí a nossa Mata Atlântica, aqui as florestas em Madagascar, aqui as florestas, se não me engano, que são a floresta das Filipinas. Então, tem esse tipo de vegetação, que é uma vegetação de locais um pouco mais úmidos, apesar de quentes, mais úmidos. As florestas também são latifoliadas, são grandes, as árvores, perdão, turma, são grandes árvores com folhas grandes também, tá? Mas nós também temos outro tipo de mata nesse local, que são as matas aí do clima tropical, mas que ele não é tão úmido. Ele tem um regime de chuvas um pouquinho mais regrado, né? Parte do ano ele é bem quente e úmido, parte do ano ele é bem seco e um pouquinho mais frio, mas não tão mais frio assim. Então, nós temos a nossa savana, ali na parte centro-oeste da África, e nós temos também
aqui no nosso centro-oeste, ali na parte do centro do Brasil, o Cerrado brasileiro, tá bem? Então, as árvores são mais espaçadas, elas têm proteção contra o calor, têm proteção contra queimadas naturais que possam ocorrer, então os troncos são grossos, retorcidos, as folhas têm camadas de proteção, são menores, não são tão grandes, raízes profundas para captação de água. Além disso, nós temos florestas em climas temperados. Essas florestas aí, elas são um pouquinho diferentes das florestas de clima tropical e de clima equatorial. Esse clima, ele tende a ter as estações do ano bem marcadas. A gente tem uma primavera, um outono, um inverno e um verão bem marcados. As árvores são perenes, ou seja, as folhas dessas árvores caem, elas modificam a vegetação durante o ano. A biodiversidade é um pouquinho mais baixa, né? Nós temos essas florestas nos Estados Unidos, em parte da Europa, nós temos essas florestas na China também. Aqui não tem nenhuma ali na China, mas também temos nessas áreas. E outras áreas do planeta, como vocês conseguem observar. Outro aí grande ator do nosso planeta são os desertos, né? Nós temos vários desertos. Aqui nós vamos fazer uma diferença um pouquinho grande, porque aqui nós temos o deserto do Atacama, que é um deserto gelado, não é um deserto quente. O deserto, ele tem que ser um clima com baixíssimo regime de chuvas. E não importa se ele é escaldante ou se ele é extremamente congelante. Deserto significa um baixo regime de chuvas, tá? E a gente pode atribuir algumas coisas bem parecidas a eles também, que são, por exemplo, ausência de vegetação, no geral, né? Vocês podem observar uma paisagem estéril. Mas nos desertos quentes, o que nós vamos ter? Nós vamos ter plantas que são capazes de segurar ali a água, são capazes de reter água. Então, normalmente tem as suas folhas modificadas em espinhos, capacidade de reter água, bastante parênquima aquífero, que é onde a gente segura água, as raízes profundas. Então, nós vamos ter deserto de Gobi na China, deserto do Saara na África, o deserto de Uluru ali na Austrália. E aqui, na nossa América do Sul, nós temos o deserto do Atacama, que é um deserto frio, tá? Dentro dessas condições de deserto, que são baixo regime de chuvas. Nós ainda temos climas semiáridos. Esses climas, eles não são desertos, vocês conseguem observar uma vegetação, uma vida, né, um pouquinho mais proeminente aí. Não tão só areia, tem uma vegetação, mas o clima também tem um baixo regime de chuvas, como a nossa caatinga aqui no Brasil, as plantas ali de Iberville e ali em Nevada, nos Estados Unidos também. Então, essas plantas têm modificações também para reter a água, raízes bem profundas, mas a gente já encontra plantas um pouquinho maiores, né? Árvores, enfim. Nosso cajueiro aqui no Brasil. Quando a gente falar de biomas, a gente fala melhor sobre aqui as nossas florestas e matas brasileiras. E nós temos, por último, aí, o clima polar. Esse daí é muito difícil, né? A sobrevivência nele é um pouquinho complicada, porque a gente tem uma alta taxa de nevascas. Assim como o clima lá do deserto também é muito complicado, esse daí é muito frio, muito quente, é muito difícil de viver. Então, nós temos plantas que são extremamente adaptadas. Nós temos, na primeira imagem, né, uma floresta chamada de floresta de taiga, que são basicamente pinheiros, tá? Tem nos países mais frios, por exemplo, no Canadá a gente tem, Rússia a gente tem, em outros países que tem muito, muito gelo, é muito frio. Então, essa vegetação é a mais predominante. Também é extremamente pouca biodiversidade. Tá? Não tem tantas plantas tão diferentes que consigam sobreviver em climas tão extremos. Elas se especializam muito. Então, são poucas plantas que conseguem sobreviver. Então, a floresta tem toda a mesma cara. Não é tão diferenciada como a de clima tropical. E nós temos também um outro tipo de vegetação, que é uma vegetação rasteira, de plantas bem pequenininhas, que são as tundras, tá? Que a gente pode ver parcialmente encobertas de gelo na segunda imagem.
Pessoal, além disso, né, no livro de vocês, se a gente pega aí, e aí a gente pula lá para a página 294, eles vão falar um pouquinho de ambientes aquáticos. Eles não vão diferenciar muito os ambientes aquáticos, mas eu vou dar uma conversada aqui com vocês sobre eles. Né? O ambiente aquático, ele pode ser ducícola ou marítimo. Então, ducícola, ele é de água doce, e marítimo, né, oceânico, ele é de água salgada. Ainda tem a diferença entre costeiro e oceânico, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. O que a gente precisa saber, aí a grande diferença, são os tipos de seres vivos que vão viver ali, que são classificados em 3 tipos principais: planctônico, nectônico e bentônico. Planctônico são esses seres vivos que não têm capacidade de locomoção, então eles vão viver à mercê da corrente. Então, fitoplânctons e zooplânctons. Fitoplânctons, algas microscópicas, zooplânctons normalmente são filhotes de alguns crustáceos, de alguns moluscos, que ficam ali naquela parte mais superficial da água, estão à mercê da maré. Além disso, nós temos os animais nectônicos, que são os que conseguem se movimentar contra a corrente. Peixes, tubarões, baleias, enfim, vários outros animais que conseguem fazer essa movimentação. As lulas, os crustáceos, lulas, polvos, os crustáceos em geral, também conseguem fazer essa movimentação. Já os bentônicos são os animais ou plantas, né, os seres vivos, que vão ficar aderidos ao substrato. Por exemplo, os corais, eles são bentônicos. Alguns moluscos, como os bivalves, né, são aqueles que têm as duas conchinhas. Eles ficam aderidos, alguns ficam aderidos ao substrato, como as ostras. Era esse nome que eu queria lembrar. As ostras, os mexilhões, ficam aderidos ali às rochas, alguns ao substrato do solo. Então, os bentônicos, eles ficam aderidos ao substrato, sendo rochas, solos, enfim, diversos. Tá bem? Essa é a grande diferença entre alguns desses ambientes. A gente ainda tem um ambiente de transição, mas eu vou deixar para falar com vocês quando a gente fala de biomas do Brasil, porque a gente tem excelentes ambientes de transição, que são muito bonitos, e aí quando chegar lá a gente conversa melhor sobre eles. Galera, um beijo, até a próxima aula.